Papai do céu, nós te louvamos e te agradecemos, porque em todas as coisas, através de ti, somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Sabemos que o Senhor está aqui agora para nos instruir, para falar conosco. Espírito Santo, eis-me aqui. Eu não tenho nada, e aquilo que vem de mim é falho, mas aquilo que vem de ti, ó Espírito Santo, é perfeito. Está dentro da boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então eu peço a ti, Santíssima Trindade, Deus Pai, Filho, Espírito Santo, ministra aos nossos corações. Usa-me, pois eu sei, Senhor, se não vier de ti, de nada valerá. Eis-nos aqui para ouvir a tua voz, que sejamos terra fértil, e que tudo que não vem de ti caia por terra agora em nome de Jesus, deixando o lugar, a atenção para ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Podem tomar assento. Eu estava pensando nesse canto que nós cantamos, e diz assim: eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus, e o que o mundo dá eu deixo aos pés da cruz. Eu achei muito interessante e rico esse momento, e de imaginar que tudo aquilo que o mundo dá, tudo aquilo que nos é oferecido, tudo aquilo que está dentro do que o apóstolo Paulo disse, quando ele diz: todas as coisas podeis fazer, mas nem todas convêm, ou nem todas lhe são lícitas. Quando o apóstolo Paulo faz esse comentário, ele nos leva a essa reflexão, que tudo aquilo que o mundo dá, eu deixo ao pé da cruz. A cruz tem o significado, o primeiro significado da cruz é salvação. Vindo dessa salvação a graça, porque não merecíamos, a misericórdia, porque não éramos merecedores, e ele morreu por nós. Mas quando nós analisamos esse cântico dizendo: Senhor, tudo aquilo que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, ou seja, eu estou deixando ali onde eu reconheço que o Senhor se sacrificou para que eu fosse livre do pecado. Portanto, a nossa justiça para com Deus, a aplicação da nossa justiça para com Deus é deixar aos pés da cruz. Senhor, o mundo me dá, eu posso, mas não convém. Eu posso, mas não me é lícito. Então eu pego isso e deixo ali, no lugar do seu sacrifício por nós. Senhor, tu morreste por mim. Jesus, entregaste a tua vida por mim. Portanto, a oportunidade que eu tenho de pecar, que o mundo me dá, eu ponho aos pés da cruz, eu rejeito. Porque aos pés da cruz é o lugar onde eu olho e contemplo a morte de Jesus por mim, que não merecia. Eu contemplo a salvação que eu não merecia. Portanto, quando eu tenho oportunidade de fazer algo, eu filtro esse algo, se isso deve estar comigo e ser feito, ou se eu devo colocar aos pés da cruz. Senhor, eu tenho a oportunidade, mas não me convém. Portanto, aos pés da cruz é quando você tem o autocontrole dado pelo Espírito Santo e pelo seu próprio eu. O lugar pertence ao Espírito Santo, mas é o nosso eu quem decide sair de campo e dizer: Espírito Santo, o Senhor comanda a minha vida. Deus Pai, tu comandas a minha vida. Deus Filho, tu comandas a minha vida. Então eu vou colocar ao pé da cruz, ou seja, qual é a simbologia desse cântico? Eu vou colocar diante do Senhor, que se sacrificou por mim, tudo aquilo que desagrada ao Senhor, e vou fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça. Se pegássemos somente esse trecho de tudo que nós cantamos, teríamos aí horas de estudos bíblicos, de reflexões profundas do que é deixar ao pé da cruz aquilo que o mundo dá. Eu canto esta canção de entrega a ti, Jesus. Veja que é de entrega, é como se aqui fosse a cruz, e você vem: Senhor, eu estou entregando diante de ti a minha vida, o meu eu, o meu pensamento,
as minhas vontades naturais, minhas vontades carnais, as minhas razões, que por vezes as nossas razões fazem com que façamos aquilo que nos dá na telha. Tragicamente, nós temos esse caso de Suzano, que termina em muitas mortes causadas ali por aqueles adolescentes, e eles apresentam as razões deles. O primeiro comentário é que eles sofreram bullying, eles foram expulsos. Cada um tem a sua razão para fazer o que quer fazer. Não houve tempo de impedimento dessa tragédia. Qual é a diferença entre a tragédia, a vontade de Satanás, e a vontade de Deus no momento glorioso, não de tragédia? É que o Espírito Santo nos orienta a colocar as nossas razões aos pés da cruz. Se aqueles moços tivessem ouvido a respeito do poder transformador de Jesus Cristo, e estivessem com o seu coração em Deus, eles não dariam lugar para razão nenhuma que Satanás tivesse apresentado para eles. Mas esse é um dos muitos casos que temos vivido. Quando falamos do povo cristão, passamos por uma dificuldade, por um povo que muitas vezes não ora, não lê e não busca a vontade de Deus, ainda que se declarando cristão. E não vou dizer que não o seja, mas muitas vezes é um cristão relaxado, ou um cristão que a Bíblia diz, pecam porque lhes falta conhecimento. Então o fato de você entregar a sua vida a Jesus não significa que já está tudo certo. Este é o começo de uma jornada. Quando você analisa, olha, eu vim para a igreja, eu entreguei a minha vida, eu me batizei, eu estou trabalhando na igreja, estou trabalhando para o Senhor, estou fazendo algo, e aí nós começamos a nos sentir, ó, eu sou pastor, eu sou diácono, eu sou músico, eu sou, e Deus está falando assim, esse é apenas o princípio de todas as coisas. Ele quer que nós sejamos sempre para Ele, mais e mais, de fé em fé, de glória em glória, buscando a santidade, vivendo aquilo, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. E isso vai acrescentando na nossa vida experiências, vai gerando fé, e nós vamos vivendo momentos diferenciados, porque a Bíblia diz até chegar à estatura de varão perfeito. A estatura do varão perfeito, ela não será atingida aqui na terra. Ela é uma busca de perfeição no sentido de rejeitar o pecado e colocar aos pés da cruz o nosso desejo. Desejo de pecar aos pés da cruz. Vontade do Senhor fazendo. Olha, agir para Deus. Agir conforme a nossa vontade aos pés da cruz. E isso vai se tornando um ciclo que vai nos levando ao céu, à medida que nós colocamos a nossa aliança para funcionar, ou fazemos valer a aliança de Deus com o ser humano. Tem as preocupações humanas que Deus gera, que Deus coordena, porque Ele sabe que nós precisamos de algumas coisas, que nós desejamos outras, que nós passamos por momentos de luta, e o Senhor vai gerenciando e gerando opções de vitória que nós temos que acatar, temos que aceitar. Mas nesse miolo todo, o que acontece? As pessoas muitas vezes se acomodam ao fato de ter aceitado a Jesus. Eu aceitei, está tudo bem, eu não preciso fazer mais nada. Não, quando nós aceitamos é a ponta, é o início, é a largada rumo aos céus. E algumas pessoas consideram que isso já é o finalmente, e não estamos vivendo o finalmente. Jesus está voltando e deixou uma porção de coisas que devemos fazer. Portanto, o tema da palavra de hoje é: não fique acomodado, mude. O tema da palavra é: não fique acomodado, mude. Por que isso? Porque lá em Romanos capítulo 13, versículo 12, quantos trouxeram a palavra de Deus? Diga amém. Glória a Deus.
Romanos capítulo 13, versículo 12, diz assim: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamos com as armas da luz. Olha, quando fala assim, a noite é passada, está se referindo às coisas ruins que ficaram para trás. A noite é passada significa que Deus está dando a oportunidade de um novo amanhecer. A noite é passada significa a velha criatura que ficou lá quando tudo se fez novo através da sua conversão. A noite significa a velha criatura que ficou lá nas águas do tanque batismal. A noite é passada significa os momentos de luta, de dificuldade que se passaram lá atrás. E diz assim: a noite é passada, Romanos 13, 12. E o dia é chegado. A representação do dia é o Senhor Jesus sobre a nossa vida. É uma alusão ao amanhecer, ao sol, ao claro, aquele lugar onde você pode enxergar tudo, onde você vê tanto um buraco quanto a fruta numa árvore, onde você tem oportunidade de escolha aonde vai pisar, o que vai comer, o que você vai colocar na boca, coisa que no escuro você não sabe, o que você está apalpando, aonde você está pisando, para onde você está caminhando. Mas quando a noite passa, o dia chega, significa o momento em que as coisas do inimigo já não mais imperam sobre a sua vida, e sim a vontade de Deus. Mas diz assim: rejeitemos, pois, as obras das trevas. Por que o livro de Romanos é tão claro quando diz rejeitemos? Porque ele está deixando claro que não é o Senhor que vai dizer assim: sai, obra das trevas da vida dele. Não é o Senhor que vai falar assim: agora você se converteu e a partir de agora essas obras das trevas, ou seja, o pecado, a complicação, as tentações, os maus pensamentos, as pessoas agorentas que vivem falando coisas ruins, isso são obras das trevas. A fofoca, o desespero, muitas vezes a pessoa que é tão desesperada que nada satisfaz, está sempre com medo daquilo que vai acontecer. São obras das trevas. É dar lugar à vontade de Satanás sobre a vida, é a obra das trevas. Mas ele diz assim: rejeitemos. Está deixando bem claro que não é Deus que vai dizer assim: você se converteu e agora então é o seguinte, acabou as obras das trevas, vocês não vão mais aceitar, eu vou proibir elas sobre a sua vida. Não. Existe a parte de Deus e a nossa parte. A nossa parte é rejeitar. A Bíblia diz lá: o pecado jaz à porta, mas cumpre a ti dominá-lo. Rejeite a obra das trevas. É essa a posição que um soldado tem que tomar. Um soldado de Cristo, ele está pronto para dizer não ao pecado, para dizer não à preguiça, para dizer não à tentação, para dizer não às obras das trevas. E quando essas obras se apresentam, e algumas delas têm uma boa aparência, um bom sabor, um bom som, uma boa fofoca, muitas vezes a pessoa acha agradável de ouvir, boa entre aspas. Olha, um falar macio, mal de alguém, a pessoa acha interessante ouvir. Todas as coisas podeis fazer, mas nem todas convêm, nem todas nos são lícitas. As obras das trevas têm que ser rejeitadas. Mas eu estou falando só de mentira, só de fofoca? Não, existem obras das trevas que vêm sobre a nossa vida como desejos carnais. E quando falamos de desejo carnal, a pessoa pensa na droga, no vício, no sexo, mas estão os outros desejos, entre eles a preguiça. A Bíblia condena a procrastinação, ou seja, deixar para depois aquilo que você deve fazer hoje. São obras das trevas que nós vamos adiando, dizendo assim: depois eu faço, depois eu aceito, depois eu digo eis-me aqui, depois eu volto a trabalhar. O Senhor está dizendo assim: olha, as obras das trevas estão aí, mas rejeitemos e vistamos, diz o versículo, das armas da luz. E se fôssemos falar das armas da luz, muita coisa poderíamos ir citando, mas eu vou me ater, eu vou resumir
resumir o fato, nós ainda vamos voltar nesse assunto numa outra mensagem, mas eu quero destacar um assunto, porque nós falamos que nós já vencemos, porque eu aceitei Jesus, eu já venci. Olha, aquela doença foi embora, eu já venci. Olha, eu fui liberto disso, daquilo, eu já venci. As coisas que nós vencemos servem para dar louvores a Deus, glorificar a Deus pela vitória que veio sobre a nossa vida. Mas isso significa que nós devemos nos acomodar? Por um acaso, uma corrida, ela é feita somente do tiro de largada, a pessoa está lá pronto, se posiciona, pronto para correr, vem alguém com aquele revólver de espoleta e tá! E ele sai correndo, e ele participou da largada, então agora ele pode relaxar, porque o importante é participar. Ele não precisa mais correr e nem almejar chegar lá no final, porque ele já estava na largada. Ele vai receber alguma medalha por isso? O físico dele vai estar preparado para uma corrida se ele desiste? Mas com as coisas de Deus, muitas vezes nós temos essa sensação, essa falsa sensação colocada por Satanás, outras vezes colocada pela nossa própria carne, que só o fato de termos participado da largada, quando eu aceitei Jesus, quando eu desci as águas do batismo, isso é o suficiente, e nós paramos com a corrida. Mas eu já faço algumas coisas, e paramos naquilo que fazemos, quando Deus está dizendo assim: olha, não fique acomodado, mude, não pare de fazer as coisas para mim, porque amanhã você tem que agir com fé, depois da manhã também, o inimigo vai se levantar e você vai ter que dizer não às obras das trevas. E algumas pessoas falam: já venci, por isso eu me acomodo. Ela não pensa assim, mas quando ela olha, ela vê que ela não produziu, ela não frutificou, ela não evangelizou, ela não participou dos acontecimentos espirituais que movem esse mundo, que move a terra. Ela não entrou diante de Deus e clamou e recebeu o batismo com o Espírito Santo, não adorou de verdade, não se santificou, não fez um jejum sequer naquele ano, não houve mudança na vida espiritual, portanto também não há mudança na vida física, porque nós somos compostos de corpo, alma e espírito, e uma coisa depende da outra para ir bem. E o que acontece? Se acomoda politicamente. Estava a igreja orando, as pessoas individualmente orando: Senhor, transforma essa nação, não permita que aquele barbudo entre de novo e acabe com tudo, coloca um novo presidente e tal. Aí não precisa responder, mas olha para dentro de você se você se acomodou. Quantas vezes você tem orado pelo líder da sua nação? Quantas vezes nós temos orado pelo nosso presidente? Senhor, continua guardando aquele homem, dá sabedoria, faz dele um homem de Deus, para que a nação continue proclamando que Jesus Cristo é o Senhor, porque quando a corda estava no pescoço, quando estávamos prestes a ser devorados, aí a nação clamou, a nação pediu, mas o Senhor está falando assim: olha, rejeitemos as obras das trevas, e nós rejeitamos e rejeitamos e rejeitamos, mas quando passou o momento da eleição, quantas pessoas se esqueceram que a nação precisa de oração para que vá bem? Orando: Senhor, nos cura, nos cura, nos cura, nos cura, e aquela doença vai embora, e o Senhor nos dá a libertação. Aí voltamos à nossa mesmice, no banco da igreja, no dia a dia, e nos esquecemos a missão, o id, o fazer discípulos. Mas eu falo, Jesus, mas além de falar, o Senhor mandou fazermos discípulos. Quem você tem colocado na presença do Senhor e ensinado a caminhar como Deus deseja? Quem você tem incutido nos seus filhos, na sua família, nos seus amigos, incutido? Quem você tem criado como discípulo na tua vida? Quem você tem gasto um tempo dizendo: faz assim, faz assim, faz assim, Deus deseja isso, muda a tua vida, se transforma? Porque a Bíblia diz que nós devemos fazer isso, mas nós nos acomodamos. Aceitar a Jesus Cristo, por um acaso, é o final de todas as coisas? O lugar da nossa chegada é aceitar Jesus Cristo? Não, aceitar Jesus foi a largada para a corrida rumo aos céus. Porque quando Paulo fala combati o bom combate, significa que ele teve um
período de luta, um período incessante, um período de tribulação, mas um período em que ele guerreou, um período em que ele batalhou. Lá no final, ele fala: combati o bom combate. Portanto, é importante pensar para onde estamos caminhando. Porque às vezes, se porventura Paulo tivesse tido um encontro com Deus e falado assim: Deus transformou a minha vida, eu era Saulo, eu persegui os cristãos, mas agora que eu me converti, eu não persigo mais. Tá, e aí? Não persigo mais, os cristãos estão livres de mim. E aí? Não, é isso. Mas acabou? Vê a diferença da largada? Quando o Senhor transforma Saulo em Paulo, depois transforma em apóstolo Paulo, é porque ele prosseguiu na jornada. Aí você lê o livro de Romanos, o livro de Coríntios, você lê o Efésios, e você começa a ler, vendo quanto ensinamento veio de alguém que estava fazendo discípulos, de alguém que se importava em ter a vida transformada, de alguém que fala que melhor ele estar com Cristo do que estar no mundo, mas convinha ainda estar no mundo para poder abençoar e ensinar a vida das pessoas. Alguém que poderia simplesmente falar: eu já combati o bom combate, está tudo bem, eu já tenho meu lugar garantido no céu, mas não havia conformismo na vida dele, porque a hora ele viajava para um lugar, e lá estando ele escrevia carta para outro, e lá ele ia para outro lugar, e dali ele escrevia carta para outro, e ele está preso, mas preso ele começa a falar, ditar uma carta, escreve aí, e a pessoa lá, o discípulo dele escrevendo, e ele envia a carta para outra igreja. A uma igreja ele exorta, a outra ele exorta, elogia, exorta novamente, mas que era esse alguém que não se conformava de viver a mesma coisa todos os dias, dizendo: não, está tudo bem. Portanto, não fique acomodado, entenda que o Senhor se importa com aquilo que você vai fazer, e quer que você seja diferente todos os dias. Se nós fôssemos estudar lá sobre as armaduras de Deus, você vê quantas vestes de luz existe ali para nós. Não temos tempo para isso nesse culto de quinta-feira, mas Efésios capítulo 6, versículo 3 diz assim: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis. Mas o versículo continua: depois de terem feito tudo. Permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. O que Paulo está dizendo? Olha, se veste de toda a armadura de Deus. Você tem que usar o capacete da salvação, o calçado do evangelho da paz, cingir o teu lombo, e começa a falar e descrever um monte de coisa que você tem que se preparar para fazer, e outras que você já tem que fazer, e começa a mostrar como você vai estar protegido na sua alma, no seu pensamento, nos seus pés, para onde os teus pés te guiam, como deve ser o teu cinto, como deve ser a tua couraça, e você vai entendendo que existe um plano de salvação que te fortifica para você pregar o evangelho e fazer aquilo que Deus deseja. Porém, a dica fica no final do versículo, quando ele fala assim: para que possam resistir no dia mau e permanecer inabalável depois de terem feito tudo. Veja que quando ele fala assim, permanecer inabalável depois de terem feito tudo, ele está dizendo: para quando chegar lá no final da tua carreira, você ainda esteja firme. Quando chegar o momento da tua morte, você esteja inabalável. Quando chegar o momento da tua velhice, onde não se encontra mais a mesma força, você olha para trás e fala assim: ninguém me moveu do pé da cruz, ninguém me tirou da presença de Deus, nenhum esforço, nenhum vento, nenhuma palavra contrária, nenhum ataque do inimigo, nenhuma língua perversa, nada me tirou do amor de Jesus, porque eu permaneci inabalável. Ele fala que nós, usando da armadura de Deus, por isso, visto toda, não é parte da armadura. E quando você vai estudar a armadura de Deus, você vê que Deus quer trabalhar na tua mente, mas Ele quer trabalhar no teu caminhar, Ele quer trabalhar no teu lombo, Ele quer trabalhar. O que é isso? É Deus mostrando o momento que Ele quer que você ore, o momento que Ele quer que você reaja, a espada que você deve usar, a atitude que você... A armadura de Deus diz respeito a uma atitude de servo, de homem de Deus, de mulher de Deus, de homem que pertence ao exército do general, dos generais, que é o nosso Senhor nosso Deus.
Mas ele fala isso porque, para que vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal. Está falando, vai haver momentos de dificuldade. Muda a tua vida, porque momentos de dificuldade vão acontecer. Mas se você estiver ali na vontade de Deus, na luz do Senhor, com os seus desejos ao pé da cruz, com o seu eu de lado e Cristo reinando no trono do teu coração, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabalável. Mas ele está dizendo assim, ó, o que importa agora que você conheceu a Jesus, o que importa nesse momento é você permanecer firme para o fim, porque no final de tudo haverá o julgamento. No final de tudo, haverá aquele momento em que apresentaremos ao Senhor as nossas obras, as nossas vontades, o que nós fizemos e o que deixamos de fazer. No final de tudo, haverá uma balança, onde o Senhor vai julgar, vendo se fomos achados em graça ou em falta diante de Deus. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal, permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Olha os próprios discípulos, olha como a vida dos apóstolos começaram. Se você olhar a vida deles, você vai ver que eles começaram patinando, eles não saíram nessa corrida de uma desenfreada, dizendo, eu vou ganhar, eu vou conseguir, eu estou chegando lá, eu cheguei, eu aceitei Jesus e está tudo bem. Não. Foi momento de luta, foi momento de aprendizado, foi momento de negue-se a si mesmo, foi momento de colocar a vontade aos pés da cruz. Começam errado. Se você pegar apenas um dos quais se torna referência entre os discípulos, que é Pedro. Pedro começou tudo torto, ele se sentia um tal, eu não vou negar, Senhor, eu não vou negar. E quantas vezes ele nega Jesus? 3 vezes. Alguém que era durão, e ele tinha certeza no eu dele. Isso prova que a Bíblia diz que o coração do homem é. Ele tinha certeza no eu dele que ele não ia negar. Naquele momento o sangue dele deve ter fervido. Eu negar, jamais negar o mestre, negar. Mas na hora que a coisa apertou, ele nem começou errado. Nem sempre a vitória, a aparência segue aquilo que o nosso coração deseja, e a vitória vem da forma que esperamos. Por isso há um aprendizado, por isso é de fé em fé, de glória em glória, até que cheguemos à estatura de varão perfeito. E Deus disse para Pedro, tu és a rocha, sobre ti edificarei a minha igreja. Mas antes ele passou pela negação. Pedro, ele deixou o coração dele falar mais alto do que deveria. O eu voltou para o trono, e quando chega o soldado para pegar Jesus, para levar lá, mesmo ele sendo discípulo, mesmo ele vendo Jesus pregar amor continuamente, o ímpeto dele sobe. Acho que o rosto dele deve ter esquentado, a mão formigou, ficou fácil aí, pegou a espada e fez o que com o soldado? Cortou a orelha do soldado. E eu vou dizer uma coisa para você, eu acho, e agora é um achólogo, né? Eu acho que a intenção não era cortar a orelha, mas talvez uma desviada, talvez um erro de cálculo, e acertou a orelha. Agora você pensa bem, Jesus olha para essa situação, pega a orelha do soldado, vai lá gentilmente, mesmo sabendo que esse soldado iria conduzi-lo para a cruz, e cola a orelha de volta no lugar. O abençoado ali foi o soldado? Foi. Mas pensa bem, isso no coração de Pedro. Deus pega a atitude de Pedro, a atitude do homem, e diz assim: eu vou refazer porque você agiu errado. Você já pensou que o Senhor às vezes pega o nosso erro e fala assim: eu vou lhe dar uma nova oportunidade, eu vou refazer aquilo aonde você errou, e vai ficar perfeito de novo, para que você possa reconhecer que eu sou Deus e é assim que eu quero que você haja.
Se o Senhor não tivesse consertado a orelha daquele homem, daquele soldado, até a morte dele, ele seria um exemplo do erro de Pedro. Mas o Senhor Jesus é tão caridoso, tão amoroso, que ele conserta na hora, e qualquer um que olhasse para esse soldado depois não ia poder dizer: ah, foi aí que Pedro errou. Ah, ele não tem o sem orelha, chama lá o sem orelha. Ia ser motivo de, a palavra de hoje, né, de bullying. Coitado, não ia poder usar óculos, ou óculos de uma perna só. Você imagina que situação, e todo mundo dizendo assim: por que ele não pode usar óculos? Porque Pedro cortou a orelha dele. Mas quando o Senhor muda a nossa vida, Ele nos dá a oportunidade de não sermos mais acusados. Ninguém podia olhar, nem mesmo aquele soldado podia olhar para você: eu não tenho orelha por tua culpa. Quando o Senhor te libertou, quando o Senhor te ensinou, quando Ele fez com que você colocasse em prática o plano de salvação, que é colocar aos pés da cruz o teu desejo, Ele cessou sobre você, sobre mim, sobre a igreja, a acusação. Ninguém pode olhar para você: eu estou assim por tua culpa. Porque se você estiver fazendo a vontade de Deus, ela vai se cumprir na vida daqueles que você evangeliza, na vida daqueles que você fala, na vida daqueles que você ensina. E se Deus resolver colar a orelha de alguém, vai ser para que ele seja louvado e você não seja acusado dos seus erros. Ele era um homem durão, começou de forma duvidosa, porém o Senhor foi moldando o caráter. O Senhor tira ele do meio em que ele convivia. Ele só era pescador, ele era um empresário, ele tinha os barcos dele, e Deus põe ele como alguém que o seguia Jesus, e vai ensinando, e vê as falhas dele, vê os erros dele, e ainda assim continua ensinando. Vê o ímpeto e o erro por causa do seu ímpeto, e ainda assim continua ensinando. Mas chega um momento em que esse homem transformado, ele sai do comodismo e entra na atitude. Aí você vê Pedro permanecendo em Jerusalém, conforme Jesus disse: até que no alto sejais revestido de poder. Vê o Espírito Santo descendo sobre a igreja e também sobre a vida de Pedro. E depois você vê Pedro pregando, e quase 5.000 almas, e depois 3.000 almas, e você vê que a conversão se transforma em algo glorioso através da pregação de Pedro. E Pedro está preso, e o anjo do Senhor vai lá e livra Pedro da prisão, porque os irmãos oravam por ele, e ele vai até onde estavam os irmãos, e ali ele começa a pregar, porque já estavam esperando para ouvir o Evangelho. Quem era esse homem que estava pregando o Evangelho? Quem é o homem que saiu da cadeia? Quem é o homem que foi cheio do Espírito Santo? É alguém que cortou a orelha do soldado, que negou Jesus. O Senhor está nos ensinando que quando saímos do comodismo, Ele transforma a nossa vida e cessa a acusação do inimigo sobre nós. Portanto, e conforme aquilo que você cantou, entrega a Jesus a tua vida de tal forma que os teus desejos fiquem aos pés da cruz, que o teu ímpeto esteja na mão de Deus, que não seja o seu coração, a tua boca, a tua vontade, mas seja a vontade de Deus, tanto aqui na terra como no céu, na tua vida, e que o seu transformar seja contínuo, de forma que quando o Espírito Santo descer sobre você, a sua palavra leve multidão ao Senhor. Essa é a vida de Pedro, essa foi a vida de Paulo, a vida do próprio Senhor Jesus aqui na terra. As vontades estavam ao pé da cruz. Jesus tinha as vontades dele na vontade de Deus. Eu falo isso, Jesus fala, porque o Pai me deu a conhecer isso, e eu estou passando para vocês. Jesus era um exemplo. Ele não precisava pôr aos pés da cruz, ele foi aquele que foi à cruz, mas as vontades dele estavam em Deus. E o realizar de Jesus na face da terra era aquilo que Deus queria para ele. Depois as vontades dos discípulos ficaram ao pé da cruz, e Deus usou eles tremendamente. E daí Jesus vai aos céus e deixa o Espírito Santo para dialogar conosco sempre que há necessidade, ou que Ele deseja, ou que nós clamamos para que a nossa vida seja transformada.
Portanto, amados irmãos, que você possa deixar diante de Deus os seus desejos, que você possa fazer a vontade de Deus valer. Sai do comodismo, toma uma atitude, faz mais do que você tem feito, ainda que nós achemos que já fizemos muito. O Senhor deseja de nós uma submissão tão grande que Ele possa nos usar muito mais do que usou até hoje. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém.